E aí, belezinha? Nego, velho, esse aqui vai meu vídeo do PT. Aquele vídeo que eu falei que eu ia fazer, uma live que eu fiz no Facebook com a Aline ontem. Falei, não, eu vou fazer um vídeo do PT também, porque todo mundo fala, só fala mal do PT, só fala mal do PT, do Bolsonaro, não fala do PT, PT ladrão, só assim, e um monte de coisa. Então vai lá meu vídeo do PT. Eu nunca votei no PT. Porque quando eu era criança, minha mãe falava que o PT ia acabar com as igrejas. Que o PT era comunista, que ia acabar com as igrejas, que ninguém poderia louvar o Senhor mais. Então, como que eu vim de uma família evangélica, não queria saber de PT e nunca votei no PT. Mas a Camila, minha irmãzinha, ela era pequena. E o Brasil passava uma crise tão desgraçada que quando minha mãe mandava eu buscar leite na padaria do bairro não tinha. E eu, ainda criança, tinha que ir um pouquinho mais longe e saía da Vila Santa Cecília, lá em Assis, até na frente do Mercadão, ali, que tinha uma padaria que chamava Pão Quente, que é da família do Fábio Padeiro, que hoje é campeão de jiu-jitsu, parceiro. Eu ia lá, e chegava lá, muitas vezes não tinha leite. Não tinha leite, neguinho. E a gente tinha que voltar. E no outro dia tinha que ir bem cedo. Ficar na fila de 1 litro de leite. Você que reclama que o Brasil tá ruim. E a gente ficava na fila do leite. E eu criança, tendo que comprar leite para minha irmãzinha pequenininha. Daí então, pra você ter uma ideia como o Brasil ficou tão ruim, que ele pegava o leite, aquele leite ruim, cheio de água, que vinha num saquinho, e num saquinho cinza, chamado tipo C. Eles pararam de fazer aquilo e começaram a colocar no saquinho, no mesmo saquinho, só que numa escrita verde, e colocava tipo B e vendia pelo dobro. O Brasil tava um caos, neguinho. Foi nessa época que as pessoas começaram a comprar compras por mês. Tem gente que comprava até para 2 meses. Por quê? Porque a inflação era demais. Era 2.000, 2.500% ao ano. Era uma loucura. E se o seu dinheiro hoje vale 1, o ano que vem ele ia valer 2. Desculpa. Se você conseguir comprar algo com 1 hoje, daqui 1 ano, você tinha que ter 2.500 para comprar o mesmo negócio. Era uma loucura. As pessoas começaram a vender a casa e achar que ia viver de aluguel para sempre. Só alugar dava 10, 20 vezes mais que o valor da casa. Você vê a loucura que era. Naquela época, as pessoas viviam de alugar telefone. Ah, neguinho, era um inferno no Brasil. Ninguém tinha nada. As pessoas andavam em carroça. Aqueles carros mais velhos do mundo. Quando tinham, era um inferno. Depois, no governo do Itamar Franco, apareceu um homem chamado Fernando Henrique Cardoso. E ele, com a equipe, pensaram em um plano. O Brasil já tinha tido vários planos, mas ele pensou num plano que o seu dinheiro, 2.000 e poucos, 2.700, 2.500 e pouquinho, se tornaria um só, uma URV. E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei ganhando URV. Essa URV era uma transição para o dinheiro que você tem hoje, o real. Tá entendendo? Foi nessa época, que já faz tempo pra caramba, que apareceu tripé macroeconômico. Aquela mesma assunto, aquela mesma pergunta que o seu Bolsonaro não soube responder. Ele já era vereador, já era político. Teve todo esse tempo para aprender um assunto que talvez em meia hora você aprende. E não correu atrás. Daí então apareceu alguém, Fernando Henrique Cardoso, com esse macro tripé econômico. Era câmbio flutuante, superávit, controle do superávit e metas para a inflação. Aquela inflação de 2000
e 500% tentaria chegar a um valor bem baixo. Então controlaria tudo. Esse é o tripé. Daí então, Fernando Henrique Cardoso começou uma política de Bolsa Família. Essa que você conhece hoje, que você faz um escândalo danado, joga na cara das pessoas aí, humilhando elas porque elas recebem ajuda do governo. Sendo que num país que nem esse aqui, também existe ajuda de governo, existe um monte de coisa para beneficiar o cidadão que está com dificuldade. E você fica aí com putaria, esquecendo que o PIB é quase 3 trilhões de reais. Superávit de 50 e poucos bilhões. E o Bolsa Família não é nem 0,3%. E você faz um escândalo danado para ajudar quem precisa. Fernando Henrique Cardoso pensa em planos sociais e vai tirando o Brasil da miséria de pouco a pouco. Nesse inteirinho, ninguém vem pro Japão e o Brasil começa a melhorar. Ei, eu nunca votei no PT, saí do Brasil antes, vim pra cá. O Brasil tava ficando legal, eu tinha emprego. Tá entendendo, neguinho? Daí então eu vim pro Japão nessa época. O PT ganha as eleições e sabe o que ele faz? Ele faz duas coisas. Continua o que o esquema macroeconômico, tripé macroeconômico da economia que Fernando Henrique lançou, ele continua, porque ele não era besta. Lula continua isso, continua o bolso, os programas sociais e rouba. Ele fez duas coisas, continuou o que o Fernando Henrique fez e roubou. Na parte de roubar, prenderam. Mas o país começou a crescer, começou a se desenvolver. Eu já estava aqui. As pessoas começaram a ter carro novo, começaram a ter geladeira nova. O Brasil se desenvolveu. Hoje, o Brasil é entre as 10 mais potência do mundo. Mas ele também não tem culpa. Se você tem condições de ter um carro 1.0, você quer ter um carro 3.0 ou um carro importado. Não é culpa do país. Se você vir com esse pensamento, pode ser no Japão, nos Estados Unidos, alguma coisa, você vai se ferrar, ninguém. Então o que acontece? O que acontece? O PT ele só dá continuidade de uma coisa, de um projeto que veio de lá de trás. E ele continuou porque ele não é besta. Tá entendendo, neguinho? E daí eles roubam algumas coisas por aí e o Brasil vai lá e prende a grande parte deles. Justiça é feita assim. Justiça não é porque você está com raiva, você vai votar num cara que não presta. Se roubou, prende. Se roubou, faz justiça. Se é corrupto, faz justiça. Agora, votar em alguém que não presta só porque roubou, neguinho. Eu tô falando, só porque roubou, porque eu falo. Se roubou, tem que ser preso. Não é votar em quem não vale nada. Tá entendendo, neguinho? Você vai votar de ódio, você vai perder. O seu voto vai virar uma confusão danada. E o Brasil, neguinho, não vai virar Venezuela. O Brasil vai virar Argentina. Porque sem esse tripé macroeconômico, foi onde que a Argentina errou, o Brasil vira uma Argentina, não uma Venezuela, neguinho. E daí você tá fudido. Daí então, neguinho, você vai voltar da mesma maneira que eu comecei esse vídeo. Na fila do leite, tendo um país agropecuário. Na fila do pão. Inflação altíssima. Daí o bicho vai pegar, neguinho. Então preste atenção. Preste atenção. Que o mundo inteiro tá fazendo chacota com o Brasil. Só porque o Brasil tá com raiva do PT. Tá entendendo? Roubar, neguinho, é crime. Roubar tem que ser punido. Roubar tem que ser preso. Mas não o país inteiro. Só quem roubou. Tá entendendo? Então não adianta você querer... PT nunca mais, socialista, sacisco, caramba. Fica na fila do leite, neguinho. Você vai ver o que vai ser país ruim. Ei, neguinho, eu já fiquei.
E não quero ficar de novo. É nóis, neguinho. Nunca votei no PT. Nunca. Mas também não votaria no qualquer um, não.